Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos comentar aqui sobre as diferenças do processador, né? A lenda do som automotivo aqui, o 2448 tradicional, né? Acho que é um dos processadores mais vendidos aí do Brasil, não sei no mundo, né? Mas pelo menos no Brasil, processadores, esse aqui aprovado, viu? Esse aqui, meu amigo, já usei muito tempo meu som, muito tempo mesmo. Já levou chuva, pelo menos o meu, né? Não vai lascar água não, o seu processador. Já levou chuva, né? O que eu tinha, até vendi. Já levou chuva, meu amigo, eu podia até guardar ele, porque me ajudou muito, né? Na minha carreira do meu som. Então, esse aqui é o novo, né? O novo processador que eu tinha, não tinha sequenciador, era tão antigo que não tinha um sequenciador. Aí hoje vamos falar da diferença aqui, se você quiser garantir um processador de áudio, vou deixar aqui no link da descrição, nos comentários, se você quiser ajudar o canal, né? Que você nem sabe o tanto que ajuda, meu amigo. Só de você também assistir esse vídeo, você ajuda bastante. Mas, como eu disse para vocês, se quiser comprar um processador de áudio, vou deixar aqui no link da descrição, diretamente da Amazon, né? Uma loja bem segura aí para você comprar. Certo, gente? Hoje vamos mostrar aqui a diferença dos dois processadores aqui, né? O que tem de mais esse novo processador? Esse aqui é o Float, né? Um novo processador. Ele é um pouco maior para a imagem aqui. Percebe que não é tão... a diferença não é grande, mas né? Vou até fazer a medição aqui para você que está querendo montar, né? A altura é a mesma, né? A questão da altura é a mesma, mas aqui é diferente. Então, vamos aqui comentar sobre a diferença desses dois processadores aqui da Stetson, certo? E aqui, gente, vocês podem ver o processador da Stetson, né? Todo mundo já sabe esse aqui, né? Tem esse botãozinho legal aqui, tem o sequenciador, pelo menos os novos tem um sequenciador, né? E é um processador que muito top. Pode entrar aqui nas funções dele aqui, áudio, deixa eu ver aqui outras funções aqui, áudio, aquelas configurações básicas, né? Básicas para meu amigo, aqui tem muita coisa, né? Mas que você vê aqui que tem muita coisa, né, nele. E como eu disse para vocês, o que diferencia que ele tem a questão aqui do sequenciador, né? Que você liga o remote, né? O fio remote aqui dessas três saídas aqui, um exemplo, o grave, o médio, você liga o remote e ele tem essa função. Mas qual é a diferença, né? Vamos medir aqui. Muita gente pode ter dúvida em qual o tamanho, gente. Eu vou medir aqui, ó. Daqui para vocês, esse aqui tem 19, mais ou menos 19, né? O tamanho dele, vocês podem ver aí, ó, 19,5 mais ou menos, né? Já esse aqui tem 22,5, viu, gente? Vocês não dá para ver, mas é exatamente 22,5 o tamanho dele, viu? Esse aqui tem 19, esse aqui tem 22,5, viu? Mostrando aqui para vocês. A altura dele é a mesma, né? Ele é um pouco mais pesado, né? Mostrando aqui para vocês, se tiver dúvida sobre isso, né? Tem a questão aqui de você regular, né, na saída aqui, na entrada, quer dizer, né? Para não passar muita energia, né? Como isso aqui não tinha essa função. Aqui tem muita coisa. A Stetson parece que fez um pacote completo e botou nesse processador de áudio. Aqui tem, né? Como a entrada aqui A e B, você pode regular, e a saída fio também, né? Que eu tô até sem o fio aqui, tá dentro da caixa. Que no caso, gente, essa saída fio, se você ligar o cabo RCA, né? O cabo RCA é como fosse isso aqui. Mas se você não tem o cabo RCA, você pode ligar no seu carro original. No caso, na hora que você ligar um exemplo, sua plaquinha, você ligar aqueles 4 fios, né? Os dois terras, né? E o do meio do cabo RCA, que até a cor do fio, né? 2 azul e 2 cinza, né? Então, não precisa você ligar esse remote aqui, né? Certo? Não precisa você ligar o remote. Na hora que ele identificar que tá vindo música, ele vai ligar. E quando ele identificar, né, que não tem música, ele vai desligar, né? Aí você pode ligar seus modos aqui, né? Na saída, e não vai dar aquele pipoco, né? Por exemplo, se você usa a placa MP3, não precisa você fazer o cabo aqui, né? Já tem essas entradas aqui, viu? Se você usa placa MP3, só pega aqueles 4 fios, não tem o 4 fios da placa, né? Às vezes é 2, e aí você liga aqui, né? E depois eu até vou fazer um vídeo completo aí, mostrando na prática como é que faz essa função aqui. Porque aí você me pergunta o que é que tem de mais nesse processador aqui. Ele mudou todo o visual, né? Vocês podem ver como ele mudou tudo aqui, né? O botãozinho tá um pouquinho menor, né? Aqui. Ele é até quadriculadozinho agora. Não sei se dá para levantar aqui, ó. Ele é quadriculadozinho. Gostei demais dessa função, né? Botar aqui que dá o reflexo da luz, viu, gente? Vou botar mais para cá que vamos apresentar ele, o queridinho agora da Stetson, certo? Tem sequenciador e tudo. Deixa eu ver o que mudou aqui. Não, na aparência aqui só mudou mesmo os adesivos, né? Pelo menos aqui na aparência, né? Pode ver aqui, tá a questão, mostra o limite e tudo. É básico, né? Então vamos lá para o que interessa. Vamos que você clicar aqui no meio, ó. Eu vou dar você já viu aqui a diferença, pelo menos
física, né, no caso. Vamos dar um zoom aqui nele aqui só para mostrar para vocês, ó. Eu fiquei bem no meio aqui agora, eu botei o para cá, pronto. O que é que vamos olhar aqui? Vamos entrar aqui nele, né? Tem esse aqui, o nome float, né? Vamos entrar nele aqui, tem áudio, né, no caso. Vou rodar aqui a bolinha, tem salvar as configurações, mas ele já fica salvo, né? Na hora que você faz alguma coisa, ele já fica salvo, a não ser que você queira carregar alguma configuração, ó. Copiar canal, no caso, se você, por exemplo, se quiser copiar o canal 1 para o 4, dá para copiar, né? Um exemplo, vou entrar aqui, ó, mostrar aqui para vocês, tá? A origem, né? No caso você quer, aí você clica outra vez. Aqui destino, se você quiser botar na 1, na 2 ou na 3. Eu não vou copiar nada não, mas tem essa função de você copiar. Se eu não me engano, só tinha no processador de 8 canais, né? Não sei se esse aqui novo tem essa função. Para você voltar, você aperta no meio aqui, ele volta à função. Aqui tem a senha, né? Se você quiser adicionar alguma senha, se tem algum peru, né? Querendo mexer no seu som. Muita gente me pergunta o que é peru. Peru é aqueles cabas babão, tem que ficar perto do seu som. A percepção é bom. Quando você vai beber, os cabas ficam juntos, isso é aquela peru, né? É aquele caba que não é seu parente, mas fica ali enrolando o cabo do som e tudo, ajudando você, né? Ele ajuda bastante. É o peru chamado, é o babão, né? Peru babão. Aí muita gente pergunta o que é babão, agora lascou. Então aqui tem gerador de áudio, né? No caso, se você quiser ver a sua sintonia de caixa e tudo, tá tendo ela aqui, ó, frequência e varredura, né? Tá questão de varredura. E aqui a frequência, quando você vai amaciar o alto-falante, tem até vários vídeos lá no canal Highland Som, viu, gente? Aí para voltar, clica aqui no meu, deixa apertado. Ó. Só lembrando, vocês viram lá 4.6, né? O primeiro processador era o 4.4, ele não estava atualizado, né? Acho que na função do grave invertido, né? Se você usa grave invertido, se você comprar na versão 4.4, então ele não vai mudar a função do grave, né? Mas esse aqui está atualizado 4.6, viu? Esses novos processadores da Stetson aí, né? Que já vem atualizado. Se não vir, você tem que entrar em contato com a Stetson, né? Sobre isso, trocar, viu? Clicar aqui no meio de novo aqui, mostrei para vocês. Tem aqui o sequenciador também, né? Você pode mudar o tempo, você pode mudar o tempo aqui do sequenciador, se é 1 segundo, 2 segundos, ó, entrar aqui, tempo, clica outra vez, e aqui você muda o tempo de ligar e desligar, né? Eu não mexo isso aqui, deixo o jeito que tá, não mexo nesse aqui não, certo? Aqui sequenciador você pode desligar se você quiser, né? Ele vai desligando a via do tempo. Eu vou voltar aqui, ó, e áudio, que é o principal, né? Que vamos mostrar aqui para vocês. O que é que veio diferente? Ele veio nessa questão aqui de float, né? A função a mais. Se você quiser mudar para uma versão desse aqui antigo, é só você clicar aqui no meio. Aí tem a versão Pro, né? Que é essa função aqui. E eu deixo assim, né? Porque a gente já compra esse processador para usar ele mais, né? Mas se você rodar aqui a bolinha, aí fica STD, né? Que fica igual esse outro antigo aqui, né? Mas quem compra um processador aqui tem que deixar na função logo Pro, né? Aí você clica no meio aqui, já tá carregada a função. Ele é um pouco mais lento, eu percebi, né? Mas é porque ele tem mais coisas, é como se fosse um computador melhorado, né? Mais coisa, né? É muito mais coisa. Então, como fosse o Windows mais atualizado, né? Por isso que ele demora mais um pouco. E aqui, gente, tem a ganho de entrada, né? Eu tava vendo até o manual aqui. O ganho de entrada, vou mostrar aqui para vocês. É se você quiser um exemplo. Tá saindo tá entrando o estéreo um mais baixo e outro alto, né? Eu até percebi na mesa de som que às vezes o estéreo fica um lado mais alto que o outro. É uma coisa meio estranha, mas acontece isso. Aí você pode dar um ganho, um exemplo. É lado A, clicar mais uma vez aqui, ó. Ou lado B, né? Que é esses dois aqui, tá entendendo? Às vezes o lado B tá um pouquinho mais alto, né? Eu já percebi isso numa mesa de som. Eu tava usando, não sei o que era. Não sei se é os cabos que tava, mas você pode dar um ganho, né? Na via que você quer, ó. Lado B, né? O lado A. Isso aqui também tem que ter uma medição, né? Você tem que ver ali o que é que tá. Aqui é pra gente mais técnico mesmo, que vai olhar o que é que tá acontecendo, viu, gente? Aí você pode dar um ganho, por exemplo. O lado A tá mais baixo que o lado B, você pode regular a altura, tá entendendo? Muito top isso aqui. Que é mais para pessoas técnicas mesmo, né? Aqui tem ganho de entrada, como eu mostrei para vocês. Aqui o subharmonic, né? Bass é uma questão de para quem gosta, para quem tem subgrave, entendeu? Vou entrar nela aqui, ó. Para quem tem subgrave, você pode dar um ganho ali naquela área específica, né? Aqui dizem que quando você bota ele já muda um pouco o som, entendeu? Ele já dá uma qualidade a mais, né? Que é mais para pessoa técnica também que vai regular, né? Quando você deixa, só lembrando, se você não sabe mexer, deixa off mesmo, né? Mas se você, né, quer uma regulagem a mais, se você souber, né? Você já entendeu um pouco de som, aí você pode clicar aqui mais uma vez. E aqui a sintonia, né? Tem aqui, ó, que você pode regular de 40, né? Que começa do subgrave, até, se eu não me engano, 99 o corte, né? Aqui vai dar um ganho a mais, ó. Ah, não, vai a mais, ó. Até 120, né? Que o subgrave toca até 120 aí. Mais que isso, ele começa a embolar, né? Se você tem um Pioneer mesmo, vai acontecer isso, viu, gente? Aí um exemplo, você quiser dar
um ganho ali em 60, né? Botar aqui em 60, ó. Aí você clica mais uma vez aqui, aí você pode dar um ganho dB, né? Aquela quando chegar naquela região, né? Aqui é uma função a mais para quem tem subgrave. Muito top isso aqui. Se você não quer regular nada, né? Não quer mexer, você clica aqui no meio, aí você dá o share off mesmo, que vai deixar nessa função aqui. Ó, apertando aqui para voltar, aí tem outra função aqui, modo de saída, né? Pra entrar nela aqui. Aqui tem muita coisa aqui. Aí essa parte aqui ainda eu vou mexer nela, né? Aprender como é que mexe nela aqui. Mas aqui tem muita coisa aqui. Tem várias, tipo como fosse várias regulagens dentro do seu processador, entendeu? Você vai usar, como se, ó, clicar aqui no meio. Opa, quando clica vai em salvar, né? Ó, tem a função, é como se fosse várias regulagens para você usar, cara. Ainda dessa função aqui eu vou mexer nela. Tem 15 funções, interessante, cara, muito top. Depois eu vou fazer um vídeo de todas essas áreas. Eu tô fazendo aqui um vídeo completo para mostrar quais as funções, mas depois eu quero fazer um vídeo todas essas funções aqui, né? Cada uma, né, no caso. Mas essa parte aqui ainda não mexi ainda, né? Tem 15 funções interessantes. Modo de saída, né? É como se fosse várias regulagens que você pode usar no seu som, né? E parâmetro de saída, esse aqui já tinha, né, nos outros, né? Só que ele veio um pouco diferente, né? Muito diferente aqui também. Parâmetro de saída, entendeu? Muito diferente mesmo. Mas só que essa função acho que já tinha, né? Deixa eu ver bem aqui uma coisa aqui, ó. Cara, tem muita coisa aqui, cara. Muita coisa mesmo de funções aqui, né? Ele já veio uma coisa melhorada aqui nas outras funções. Você tinha que entrar em cada uma, né? Aqui ele já mostra tudo, ó. Ele só muda para hertz que você quer. Aqui o dB e a função Q, né? Eu ver se tem mais uma coisa. Só isso mesmo. E o canal que você vai usar, né? Vou voltar aqui, ó, gente. Clica no meio para voltar. Parâmetro de saída, interessante isso aqui. Entrada de saída de áudio, né? Vou entrar aqui, ó. Aí tem aquela função de A mais B, né? Que esses canais aqui, né? Só lembrando que esse processador, gente, tem até um vídeo lá no canal Highland Soul, né? Que é o canal, ó. Que ele, se você quiser usar esse processador, um exemplo, você quer ligar um som estéreo, então você tem que comprar outro processador ou usar um processador de 8 canais, né? Até fica R$350. O dobro da própria estéreo não tem de 8 canais. Porque se você quiser usar o som estéreo, né? Isso aqui é mais para pessoas técnicas, né? Que gostam de estéreo. Aí você tem que usar os dois canais, como fosse o lado R e lado R. Lado L e lado R, entendeu? Aí um exemplo, você vai usar um canal, né? LR aqui. Aí aqui você vai usar outro. E o outro canal tem que ter outro processador, né? Tem um vídeo completo, né? Eu fiquei na dúvida que eu vi uma pessoa falando sobre isso, né? Que não era estéreo. Então aí peguei um áudio, né? Estéreo e percebi isso. E para você botar estéreo, você tem que usar dois canais, né? Como se fossem um, né? É muito complicado, mas tem um vídeo. Só botar lá. Como usar processador estéreo, né? Processador de som automotivo estéreo que explico lá. Que é só para desligar, né? Se você quiser desligar a via, lado A e lado R, né? Como se fosse isso aqui, ó. Você vai filtrar. Quiser desligar algum lado, né? Essa função aqui eu quase não mexo aqui mesmo. Só uma vez que eu precisei, né? Num módulo lá que tava dando problema, que quando botava do lado, por exemplo, lado B, aí eu desliguei e só deixei o lado A, né? Aí precisou uma vez. Vamos aqui outra função, crossover, todo mundo já sabe que essa função aqui é a simples, né? Dos cortes. Já tinha nesse outro processador de áudio aqui. E alinhamento, né? Também já tinha, né? Função muito top, bem mais para as pessoas técnicas, né? E fase também, né? Aquela questão de se você tiver um grave invertido, você pode mudar para 180, né? Por exemplo, se tiver o grave na via 1, você pode usar para trocar ela, né? Rapaz, tem coisa demais. Voltando aqui, ó. Limite, né? Que isso aqui eu acho que eu já tinha, né? Só que ele tem coisas a mais aqui, né? Depois eu vou fazer um vídeo completo, cada coisinha sobre isso, né? O que mais que fizeram a propaganda desse processador foi isso aqui, Pico RMS, né? Que é uma função a mais que não tem nesse outro aqui, né? O antigo. Aí você me pergunta, compensa comprar isso aqui? Com certeza, cara, com certeza. Aqui tem mais regulagem, é como se fosse o Windows melhorado, né? Você ter o Windows 8 e botar o Windows 11, né? No caso, tem muito mais coisa. É quase o mesmo preço, né? Isso aqui não baixou tanto porque é um dos mais vendidos, né? O preço. Mas isso aqui, cara, com a melhoria dele aí, vem muito top. Aí tem essa função de RMS, né? E até depois eu quero fazer vídeo sobre ele completinho aí, já que eu não parei mesmo para mexer, nem para aprender, né? É muita coisa, cara. Saída de ganho, né? Você pode dar o ganho em cada via aqui, muito top também. Isso aqui já tinha no outro processador. Multi também já tinha, né? Que você vai desligar, um exemplo, se você quiser desligar, você pode só apertar aqui também, ele já desliga. Por exemplo, se quiser ouvir só o grave, aí você aperta aqui, deixa apertado, ó, e vai desligar nas outras vias, tá entendendo? Quando tá vermelho, tá desligado. Isso aqui é quando você regular, né?
precisa muito, né? Quando você vai regular o som. Vamos aqui outra função. Aqui é a luz tá dando no coisa. E é só isso, né? É só isso nesse processador. Tem muito mais. Vocês perceberam que tem muito mais coisa do que outro processador. É como se fosse o Windows melhorado, né? E tá aí as funções aí. Se você se interessa em comprar qualquer processador, o link é aqui na descrição. Eu sou Railan Sonho, agradeço demais. E o que é que você achou? Trazemos um vídeo completo aí. Só falta mexer nas funções, mas eu quero fazer um vídeo mostrando as novidades que tem aqui, né? Mexendo ali, mostrando para vocês um jeito mais técnico, né? Aqui só foi mesmo para mostrar a diferença, o tamanho e como é que se comporta aqui, né? Vou levantar aqui a câmera. Está aí as duas feras aí, muito top. Dois processadores, aqui é uma lenda do automotivo e isso aqui veio para ficar, né? Quem mexe nas funções desse aqui, né? Claro que se você não souber, né? Não mexa, né, gente? É aquela questão, mas não fique com medo não, né? Pega vídeos aí na internet, o pessoal mexendo, né? Eu, como se diz, se você quiser sofrer muito, né? Se você não quiser queimar nada, é sempre bom procurar um profissional para você regular, né? Se tiver um melhor profissional na sua cidade para você regular. Agora, se você tiver curiosidade, às vezes você tá num local, né? Quer ajudar um amigo, é bom saber das coisas, né? Eu mesmo, quando eu não sabia, eu queimava muito meu som. Pelo menos hoje eu não queimo, né? Eu faço alguns cortes ali, alguma coisa que segura mais o som para não queimar, né? Eu nunca mais queimei depois que eu mexi em processador, né? Aprendi, né? Então, se você botar na sua cabeça que você não sabe alguma coisa, você não vai saber nunca. Então, tira esse preconceito logo. Rapaz, eu vou aprender, então. Você tem que botar na mente, eu vou aprender e vral, viu? Fica essa dica aí. São as diferenças aqui. Deixa seu comentário o que é que você achou desses dois processadores. Eu sou Railan Son e agradeço mais por você ver nesse vídeo.